Olá, estamos começando aqui mais um painel regional, sempre ao vivo, neste horário da 1h30 da tarde, de segunda a sexta, você confere as personalidades da região, os destaques aqui da nossa Baixada Santista, que debatem junto com você os assuntos, os temas importantes que formam aqui a nossa pauta regional, né? E, claro, a discussão também sobre os temas de relevância nacional. Telefone sempre aberto para você participar com a gente, o 3014-5281. Ligue para cá, envie o seu comentário, a sua pergunta, a sua opinião a respeito dos assuntos que a gente coloca em discussão e pelas redes sociais para a sua mensagem, facebook.com/painel regional TV. Eu já apresento aqui os companheiros de bancada desta sexta-feira, vereador Antônio Carlos Banha Joaquim, o Banha do PMDB aqui de Santos conosco, ao lado do Heraldo José dos Santos, e o articulista e advogado Vicente Castione também participa com a gente desta edição. Como você está acostumado na abertura, as manchetes dos jornais parceiros aqui do painel regional, está aqui o DL, Diário do Litoral, circulando por Santos e por toda a região metropolitana. A manchete: dívida mensal do governo chega a 12 bilhões e 300 milhões de reais. Rombo anual acumulado sobe para 33 bilhões de reais. Ninguém mais sabe o que fazer para segurar as contas. Está aqui o DL ao Banha, ao Heraldo, e o Castione ganha também a edição de hoje do Diário do Litoral. Do mesmo grupo de comunicação, o Gazeta de São Paulo, também com a gente aqui, circulando por todo o estado, traz na capa esta manchete. Vou tentar centralizar um pouquinho aqui. Isso. O relatório de CPI diz que não podia investigar filho de Lula. Investigações apontam pagamentos do lobista Mauro Marcondes, que é acusado de atuar no esquema de venda de sentenças do famoso CARF, o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, para uma empresa do filho do ex-presidente Lula. Mas a relatoria da CPI disse que a investigação, nesse caso, fugiria do objetivo. O Gazeta aqui ao Banha, ao Heraldo, e também o nosso Vicente Castione recebe aqui o Gazeta de São Paulo. E a gente já agradece as participações, cumprimenta aqui os companheiros. Banha, prazer revê-lo mais uma vez. Tudo bem, né, vereador? Boa tarde, Boturão. Boa tarde aos telespectadores do painel regional. Boa tarde sempre especial e principalmente fraterno a esses diletos membros da mesa, nossos amigos particulares, Heraldo José dos Santos, professor Zé Castione, professor Vicente Castione, professor Boturão, e a nossa querida princesa da bancada, Daniela Fiscarelli. Heraldo José, prazer revê-lo. Tudo bem, Heraldo? O prazer é meu, Boturão. Sempre uma honra participar dessa bancada, ao lado do Banha, ao lado do professor Castione. E também da Daniela, que está brilhando aí no YouTube, no canal lá, Dane-se. Vejam lá que vocês vão se surpreender. Meu nome? Dane-se. Acho que foi o Castione que deu o título desse. Olha, Daniela canta, dança, sapateia. Talvez eu tenha inspirado. Bate escanteio, sobe na área para cabecear, verdade. Vicente Castione, tudo bem, Castione? Boa tarde especial deste bobo da corte. Aqui tem de tudo, né? Então, boa tarde aos queridos amigos da mesa, Heraldo, Banha, Boturão, Daniela e aos caríssimos telespectadores. Muito bem, Daniela vem já cumprimentando a nossa abertura, não é? Falando mais uma vez do nosso telefone, do espaço pelas redes sociais. Eu lembro que estamos online pelo site da TV Santa Cecília, o Santa Portal. Clique no ícone do painel regional, acompanha a gente em tempo real e depois do programa encerrado você revê os melhores trechos ou o programa por inteiro através do YouTube. Daniela Fiscarelli conosco, não é? Para explicar o Dane-se e também, claro, para referendar o nosso telefone, o espaço pelas redes sociais e atenta à participação do telespectador e à nossa produção aqui do painel. Tudo bem, Dani? Tudo sim. Muito boa tarde a todos. Boa tarde a você de casa que está nos assistindo. Nosso Facebook está aberto já esperando a sua participação. Envie dúvidas, sugestões, críticas, opiniões. A nossa bancada do painel regional é democrática. E a produção também está te esperando através do telefone 3014-5281. E o Dane-se? E o Dane-se é um canal pessoal que eu fiz para ensinar a fazer maquiagem, fazer coisas que eu gosto, dançar, me divertir um pouco, porque é legal, né? Tá certo, muito bem, parabéns. E por que o nome, então, Dane-se? Se é dançar, se maquiar, se divertir, o Dane-se está onde? Porque eu tinha muita vergonha de fazer isso. Então eu resolvi dizer dane-se Dane-se pra pra tudo vergonha? isso e também é um trocadilho com o meu nome. Teve influência
do nosso querido Dr. Cassione. Com certeza. Influência mais do que positiva. Olha, ontem seguiu a CPI do BNDES no Congresso Nacional. Um único repórter, não é? Corajoso, jornalista aqui da cidade, da nossa região metropolitana, Luiz Roberto, esteve lá acompanhando o depoimento do presidente da Uzi Minas, não é? O Romeu Irving de Souza. E eu conversei há pouco, né, antes do programa, com o Luiz Roberto, para que pudesse nos trazer aí alguns detalhes importantes daquilo que ele conseguiu apurar lá. Acompanhe aí, depois a gente segue aqui com mais informações e o debate a respeito desse tema que preocupa toda a região metropolitana. Por favor, vamos lá. Meus amigos, eu estou aqui na companhia importante do nosso companheiro Luiz Roberto, jornalista, radialista, que tem um programa diário de muita audiência na Visão FM da cidade de Cubatão e esteve ontem em Brasília no Congresso Nacional acompanhando a CPI, não é? A CPI do BNDES, não é? E depondo nessa CPI esteve lá o presidente da Uzi Minas, Irving de Souza. Luiz, foi convincente a explicação do presidente da Uzi Minas sobre o empréstimo de mais de 2 bilhões, de 300 bilhões de reais feito ao BNDES, não? Olha, boa tarde a você, Boturão, boa tarde a quem nos assiste. Realmente, Boturão, eu senti um Dr. Romeu Irving de Souza, como ele gosta de ser chamado, eu senti ele nervoso no início do inquérito. Quando ele foi inquirido em algumas ocasiões, a questão do valor, foi 3 bilhões 180 mil reais. Ele já pagou a metade, pouco mais da metade disso. Ele devolveu parte já ao BNDES? Ele provou aos deputados, vai mandar ainda a relação do pagamento e está devendo em torno de 675 milhões para o BNDES. Ele também confessou uma dívida através de um TAC que a Prefeitura de Cubatão tem com a Uzi Minas de 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. A prefeita Márcia Rosa anunciou que esse valor era mais alto, né? Sim, mas é 2 milhões de reais. Ele olhou para a senhora prefeita, que estava sentada perto da gente, mas, como ele foi bem claro, é inviável a Uzi Minas não demitir. Ou seja, para o nosso interesse local e regional aqui, tanto de Cubatão quanto das 9 cidades aqui da região metropolitana, que é realmente o mais importante, a manutenção desses empregos. Parece que a notícia, mais uma vez confirmada pelo presidente da Uzi Minas, não é boa, né? Por mais que o Marcelo Squassoni, deputado, o único deputado presente na CPI, estranhei a ausência também. Deputado daqui da região, né? Deputado da região, eu estranhei a presença, a ausência e não presença, melhor dizendo, dos outros deputados. Beto Mansur e Papa. Beto Mansur estava no Rio de Janeiro. Bruno Covas, que não sei se posso falar que o Bruno é daqui. É claro que é daqui, sim. É daqui? Ok. Bruno Covas. Filiado ao Diretório Municipal de São Paulo, por PSDB, mas é santista. É santista, ok. Não estava presente. O Papa estava numa possível reunião, também não entendi. Podia ter passado lá, porque havia várias plenárias, eu estranhei. Mas eu quero parabenizar, dar os parabéns de coração pela cidade de Cubatão ao deputado Marcelo Squassoni, que tentou mais do que nunca apertar o homem, pedir, por favor, para ele reveja o que está acontecendo. Ele disse, claro, eu nunca vi uma pessoa ser tão objetiva. Tanto ele como o presidente do Conselho da Uzi Minas. Não há condições, mesmo que o governo dê todas as condições, meu caro Boturão, não há condições de reverter as 4 mil demissões a partir de 31 de janeiro. Ou seja, é uma paralisação provisória. Mas ele falou provisória de 4 a 5 anos. Eu quero que você, professor, meu professor, Edgar Boturão, me explique o que é uma paralisação provisória entre 4 a 5 anos. Não vai recuperar isso jamais, né? Sem dúvida nenhuma que a gente vai desligar outro forno, não vai reabrir, não vai religá-lo nunca mais. Luiz, prazer conversar com você, obrigado pelas informações e parabéns pelo teu trabalho, mais uma vez, acompanhando a CPI do BNDES e o depoimento do presidente da Uzi Minas. Obrigado e parabéns e felicidade. Eu agradeço a vocês que fizeram elogio tanto ao nosso trabalho, quando nós trouxemos a informação já das demissões de 4 mil trabalhadores da Uzi Minas. Vocês têm que esperar o que vai acontecer com as empreiteiras. Hoje, já tem mais de 6 mil demitidos. Um abraço. Um abraço, obrigado ao Luiz Roberto. Muito bem, essa foi a conversa que nós tivemos. Então, o Luiz Roberto trouxe detalhes importantes lá da CPI do BNDES, ontem com o depoimento do presidente da
Uzi Minas, né? E claro, tem mais informações aqui pelos jornais, no blog do Luiz Roberto. A gente cumprimenta o Luiz Roberto mais uma vez, o único jornalista aqui da cidade, da região metropolitana, que estava lá acompanhando em loco um depoimento importante. Um detalhe também que a única prefeita da região, né, que é atingida diretamente, foi a prefeita Márcia Rosa, prefeita de Cubatão, que estava lá na sala da CPI ouvindo o depoimento do presidente da Uzi Minas. Algum detalhe mais aí, Heraldo, para o Banha e o Cassione poderem debater e comentar um pouquinho mais sobre isso aí? Não, eu acho que Cubatão é um local bem longínquo, porque não chama a atenção dos demais prefeitos da região. Cadê os deputados, né? E me chamou a atenção também que é tudo com um final assim, I ou E, Cassione, Gastone, Squassone. Quer dizer, fora isso, não se tem mais parlamentar da região defendendo a região? Muito bem. Banha, pois não. Tem que se explicar mais mesmo. O termômetro que a gente pôde sentir, principalmente das oitivas, não só do senhor diretor-presidente como diretor do Conselho, Cassione, a matemática, eles fizeram muito bem a lição de casa, tanto para mais como para menos. Mas a retórica, a postura e a conduta de quem administra um complexo industrial tão grande não coaduna com aquilo que foi falado dentro dessa CPI. Tanto é, falou, tremeu, gaguejou, diz que ia passar documentos, informações posteriormente, lógico que não vai ter tudo isso na cabeça, até porque pensávamos nós que eram só 2 milhões e 300, foram 3 bilhões e 700, mais um pedido de 700 milhões para a Caixa Econômica Federal para indenizar esses 4 mil. Uma coisa que me chamou a atenção, Cassione. 4 mil, diz que manda-se 4 mil para preservar 16 mil. Essa foi uma fala do seu presidente. E a outra fala que também me chamou a atenção foi do líder do governo ao perguntar: a Uzi Minas cumpriu a exigência de recolocar os trabalhadores no caso de demissão? Segundo Souza, que é o presidente do conselho, ele fala assim: não é isso que aconteceu, porque investimos 870 milhões, ou seja, já viu para onde que pendeu a balança. A balança pendeu para Minas Gerais e todos aqueles 3 bilhões e 700, podemos até arredondar, 3 bilhões em Minas, 700 daqui em Cubatão. Vai ter muito pano para manga e mostrar, porque as cláusulas contratuais que estão naquela caixa preta do BNDES vai ter que se abrir, vai ter que mostrar todo item, ipsiliter, aonde foi colocado cada tostão, cada dinheiro, cada cruzeiro, cada real, cada dólar no investimento da Cosipa, que eu não acredito porque só usaram uma só expressão: o mercado. O mercado interno baixou. A competição com a China não dá para competir. O preço do aço. Querido, nós estamos falando de empresas que têm um conselho, que têm, logicamente, ações, que precisam justificar as suas ações e precisa ter expertise. Lá no contrato também dizia de agregar valor a esse aço, e que não foi feito nenhum agregamento, ou seja, cadê os tubos que estavam no planejamento? Cadê o aço inoxidável que ia ser feito dentro da usina desde o primeiro momento? Então, só falaram principalmente da laminação, do tiras a quente, não se falou mais nada. Mas eu quero fechar, Cassione, para você poder analisar com muita propriedade, e isso, eu aqui do lado de cá, bem pequenininho, no município de Santos, como é que faz? Vai me dar um choque? Como é que eu posso fiscalizar, Cassione, uma empresa da qual ela foi financiadora da minha campanha eleitoral? Com que moral, com que força, com que isenção eu vou cobrar desta empresa o cumprimento e que se forme ali o interesse público, que é o que está em jogo? O dinheiro é do banco público, o dinheiro é do Fundo do Amparo do Trabalhador. Eu até achei que estes
esses parlamentares que foram citados, que não compareceram ou que não se manifestaram e que não foram lá, fizeram o seu papel e mostraram para onde estão virados, porque foram receptadores da doação de campanha. Então não poderiam estar lá nessa CPI, não tinha nem cabimento de estar, porque estariam impedidos na minha lógica. Não é isso, Cassione? Eu digo sempre o seguinte: quando você sabe que a causa é perdida, e às vezes até como advogado você sabe que há causas que são perdidas, quando você não consegue absolver o réu, você faz o melhor que puder para que a situação dele, pelo menos, seja atenuada. A ausência do parlamentar numa situação como a de ontem é escandalosa. É indecente. Porque mesmo que ele não tivesse condição de mudar nada da realidade que estava sendo posta, ele pelo menos tem condição de fazer perguntas sobre o assunto e outras perguntas circunstanciais em que ele leva para o canto do ringue, leva para o corner a pessoa que está ali sendo sabatinada. Há muitas perguntas que poderiam ter sido feitas ontem pelos parlamentares da região para mostrar uma realidade que está submersa. Além das perguntas que poderiam ser feitas e não foram, a postura da presença, por si só, às vezes, já é a marcação de uma posição. A ausência é desdém, é desprezo, é falta de empenho, falta de compromisso, o que, de certa maneira, para mim não me surpreende de maneira nenhuma. Só que, para efeito amanhã de desdobramentos desta CPI do BNDES e de se verificar o que é que a Uzi Minas fez com o dinheiro, muitas perguntas poderiam ter sido feitas. Mesmo que eu não consiga encurralar o senhor Rommel, que não se perca pelo nome do general alemão, a raposa do deserto, mesmo que eu não consiga tirar nada dele dali, a respeito das demissões, eu tenho condições de fazer com que ele ou diga ou se cale a respeito de algumas indecências que existem nesse contrato do BNDES, não apenas com a Uzi Minas, mas com todos os protegidos pelas burras do governo e pela corrupção do governo, porque é para isso que o BNDES serve, para dar dinheiro para quem não precisa, para dar dinheiro para quem vai desviar o destino que é cantado como destino na hora do pedido, mas na hora da aplicação é outro. Então, ali tinham que estar os parlamentares. Quando eu era deputado, e o Heraldo falou que, pela rima, os deputados terminados em "one" parece que faziam alguma coisa, eu não sei se fiz tanto quanto eu gostaria de ter feito. Mas ontem era o dia de estar lá, primeiro para encurralar o homem, para ele sair menor do que entrou. Já entrou pequeno e teria que sair menor. Segundo, você não vai sozinho. Quando você tem prestígio na casa, você leva com você companheiros seus de parlamento para fazerem o coro junto com você. Era assim que eu fazia. Tinha uma questão a ser debatida? Vamos lá. Hoje você me ajuda, amanhã ajudo eu você quando você precisar. Esta é a função do parlamentar. Agora, o turista que fica 4 anos em Brasília e tem o passaporte de mais de 200 mil votos, é evidente, não se pode esperar nada. Já se sabia que o turista ia fazer turismo e, portanto, não se cobre do turista que não se tenha empenhado noutra direção e noutro sentido. Olha, a coisa está tão brava, tão feia, que agora há pouco, por volta do meio-dia, um segurança da agência do Bradesco de Cubatão, ali na Avenida 9 de Abril, principal avenida da cidade, surtou, né? Disparou tiros em direção aos caixas, em direção a algumas pessoas, alguns clientes que circulavam ali pela agência. Graças a Deus, né, errou a mira, estava muito nervoso, a arma tremendo
na mão dele e os tiros saíram para o teto, na parede, enfim, uma confusão danada, todo mundo assustado, claro, evidentemente, né? O segurança que está ali para proteger o cliente e os funcionários do banco começa a atirar do nada, né? Como se estivesse havendo algum assalto ou coisa assim. Não aconteceu nada, né? Ele do nada sacou a arma e começou a atirar. Por sorte, 2 policiais militares circulavam ali pela 9 de abril, ouviram o tiro naquela mesma calçada, correram para a agência, viram o que estava acontecendo e conseguiram render lá o cidadão. E evitaram que uma tragédia, né, um problema maior, um mal maior, pudesse ter acontecido na agência do Bradesco em Cubatão, ali na 9 de abril, agora por volta de meio-dia. Nós estamos ao vivo aqui, quase 2 horas da tarde, 10 para as 2, você está na reprise aí, já tem mais informações a respeito desse caso, evidentemente. Né? Mas para a gente... Parabéns aos policiais né? militares que cumpriram o seu dever, e isso todo dia acontece, mas não vira notícia. Quando a grande maioria, todos os dias, está cumprindo o seu dever, os policiais militares, isso não é notícia. Claro, está cumprindo a obrigação, não é notícia. Diga, vereador. E que esse programa sempre se pautou pela verdade e principalmente vai em busca e de encontro à verdade. Até agora, nesse instante, a Uzi Minas, ela não fez absolutamente nada. Não despertou, não mostrou vontade, foi provocada desde o primeiro instante, não só pelas autoridades da nossa região, principalmente a prefeita de Cubatão, foi intimada a comparecer na CPI do BNDES. Não pensem os senhores que esses trabalhadores vão ficar até o fim do mês de janeiro pelo beneplácito da Uzi Minas. Pelo contrário, foi uma decisão, doutor Cassione, do TRT, para que mantenha esses postos de trabalho nos próximos 3 meses dessa conversação. Então, garantiu o TRT mais 90 dias, ou seja, esse período até o final de janeiro. E outra coisa, acho que o pensador, já naquele Spinoza, quando ele falava que vários círculos não formavam um quadrado nem um triângulo, eu quero saber na geometria, na aritmética, como é que faz essa conta, Cassione, e solta numa tranquilidade, dizendo, olha, estamos defenestrando, estamos mandando embora 4 mil, estamos matando 4 mil trabalhadores, mas tenho certeza, nós vamos garantir 16 mil empregos. Como é que se analisa essa conta, Cassione? Como é que se fala? Não aqui. Mas como é que se fala uma coisa dessa numa região? Qual é a responsabilidade de um empresário? E esse Raposa do Deserto, entre aspas, o seu Robin, como é o nome dele? Romel. Ele trabalhou na Cosipa há 40 anos. Ele começou no Amassando Lama lá. Então, tá bem, tá estabelecido, é o presidente. Ah, mas presidente é para dar boa notícia. Não, presidente é para conciliar. Presidente é para resolver, para sentar à mesa e para explicar. Porque nada do que foi falado não foi explicado, Heraldo. O dinheiro público não é capim. Não se colocou dinheiro aonde deveria ter colocado. Querem tapar com pano de fundo a crise do aço. Deixa que eu me conheço por gente, Cassione. Já tivemos crise em todo momento, até na época de Cosipa tinha crise, o mercado aquecia, o mercado desaquecia, ia para o mercado interno, a exportação, a China, o Japão. Mas cadê? Cadê a resolução? Você tem expertise, tem técnica, tem engenheiro, tem estudioso, vai buscar no mercado. Se acomodou só por causa que o mercado foi desfavorável? Não. Não essa é a justificativa mais substancial, nem tecnicamente falando. Não há justificativa. Isso mostra incompetência, mostra despreparo e mostra desídia, principalmente com o dinheiro público. Eu quero saber quanto tempo vai demorar para liberar esses 700 milhões por da Caixa Econômica. O problema, vereador, é da conjuntura. Tem um parlamentar aí, o Beto Mansur, já está fazendo a defesa da empresa, dizendo que é realmente um problema. O Beto teve informação com o ministro e disse que, olha, não vamos criar falsas expectativas, o problema é realmente de âmbito mundial, o governo tem que mexer
na regulação do mercado, do preço do aço, e não vamos criar falsa expectativa. É o que está sendo feito, entendeu? Essa é a posição Não foi ele do que falou para parlamentar. mandar 2 mil embora, depois a gente vê. Tem que ouvir as duas partes. menos. Tem que ouvir as duas partes É da verdade. situação. Quem defende a Usiminas e quem defende os trabalhadores. Pois é. Vamos para um rápido intervalo, voltamos já com o nosso painel regional, em instantes. E volta aqui a sequência do nosso painel regional, aqui com o Banha, do PMDB, com o Heraldo, o Cassione também conosco, a Daniela atenta a sua participação, já com perguntas, comentários, enfim, você que está acompanhando a gente aí. Olha, mais uma informação e uma notícia terrível que vem aí do sistema Anchieta Imigrantes, não é? Bandidos, nesta noite de quinta-feira, noite de ontem, sequestraram aí um motorista de um caminhão que transportava 640 sacas de café, não é? Mais ou menos 38 toneladas de café, uma avaliação de aproximadamente R$400 mil havia ali. Isso aconteceu na Via Anchieta na noite de ontem, não é? Um outro caminhão esperava, né, ou fechou esse caminhão que vinha descendo com a carga, um Volkswagen Constellation 1320, um caminhão branco, né, fechou o caminhão que transportava as sacas de café. O caminhoneiro foi sequestrado, né, transitaram com ele, carregaram o cidadão para lá e para cá, pararam num determinado local próximo ali à Zona Noroeste, roubaram a carga toda e depois, mais tarde, por volta das 5 horas da manhã, abandonaram o caminhão e o cidadão lá, o motorista, ali na Vila Lemoa, né? E a polícia está investigando esse caso e até agora, pelo menos eu não tenho essa informação de que algum desses marginais, desses bandidos, tenham sido pegos. O interessante é o seguinte, o caminhão foi fechado na descida aqui da Serra, na Via Anchieta, não é? E na primeira entrada para São Vicente já tinha um grupo ali esperando por esse caminhão também para poder, ou seja, é uma quadrilha, né, armada de assaltantes e que roubaram aí a carga que vinha da cidade de Patrocínio, em Minas Gerais, né? Por ser Patrocínio uma região de café, considerado café bom para exportação, café fino, enfim, a gente Isso na verdade, ô Buturão, é uma coisa que a gente tem que alertar a Ecovias para ela ser mais diligente e sinalizar direito a estrada, que ela põe lá, sob neblina, reduza a velocidade. Não é? Trecho escorregadio, trecho em aclive, tal. Ela tem que começar a sinalizar ali na Anchieta, colocar umas placas dizendo o seguinte: reduz a velocidade, assalto a 300 metros. Reduz a velocidade. sequestro de caminhão Tá certo? 500. Pare no acostamento. Nunca pare no acostamento. Não, pare no acostamento. Assaltantes na pista. Essa sinalização a Ecovias tem que fazer. Já tem os assaltantes que são a própria Ecovias, que já é assaltante. Né? No pedágio, você, cada vez que passa, é assaltado. Só que isso não vira notícia policial, mas é assaltado. O governo do estado que deixa a Ecovias fazer isso e não faz ela prestar contas, também, no caso, é assaltante. E agora os assaltantes perceberam que dentro do espaço dominado, sob a jurisdição dos assaltantes, eles vão também fazer a parte deles. Então vamos sinalizar direito, não é só neblina. Até porque tem comboio. Quando não tem neblina, tem mais assaltante que neblina. A frequência dos assaltantes é maior do que a frequência da neblina. Então já põe a sinalização, põe uns pátios assim, para o caminhão já parar, para não ter que fechar o caminhão na pista. Já põe uns pátios, encoste. Assalto hoje a 300 metros, a 200 metros. Não é dona Ecovias, safada. Olha, vamos combinar que não é uma coisa simples, né? Você fechar um caminhão, parar um caminhão, tirar o caminhão da estrada, tirar de lá 640 sacas de café, uma saca pesa 60 quilos, né? Não é brincadeira. Montar toda uma estrutura para fazer esse tipo de assalto não é uma coisa simples, né? Já tem toda a logística, o caminhão está esperando lá, O caminhão fechou na estrada, tudo lá. nós estamos esperando aqui embaixo. Como tanto maior a facilidade, com certeza vai dar tempo de planejar, de pensar, de praticar. Incrível. E outro, no atacado e no varejo. Antes era só o cidadão que descia a serra, que tinha com o seu carro, o seu automóvel. Agora não, agora caminhão. O roubo de carga antigamente, Cassiano, ele era um crime sazonal.
devido à quantidade, às vezes tinha antigamente tinha escolta de container, a escolta do café, foi-se pegando todos os modus operandi naquela oportunidade, quando a polícia tinha aquele serviço de inteligência que era formada, a Polícia Federal também tinha aquele capricho. Aí deu desaqueceu um pouco o mercado, o café não começou a ser mais consumido no mercado interno, mas sempre houve o roubo. Agora é o roubo de tudo, porque não tem efetivo, não tem a polícia rodoviária, quem explora o serviço não é cobrado, o Porto de Santos também deixa a desejar no quesito de proteção às suas cargas. E você vê essa facilidade hoje, o cidadão rouba a hora que quer, pode ser de dia, pode ser de noite, pode ser dentro do posto de gasolina, fora, já tem todo um aparato. E da outra ponta, espantem-se os senhores que estão assistindo esse programa, tem muita gente famosa, hein? Comprando essa mercadoria. Só tem o roubo da carga se tem alguém que compra essa carga. Claro. O que tem de gente famosa, meu amigo Cassione, comprando carga roubada, esses receptadores, eles nunca chegam à tona. E são gente que a gente vai aí todo dia, às vezes na fila de supermercado, pode ser que uma desse café roubado, ou esse arroz, pode estar nessa prateleira que a dona de casa passou e comprou. Mas como é que se explica isso? Se ontem mesmo a Secretaria divulgou os números, está caindo a criminalidade, diz que reduziu tudo. O aluno professor Cassione falou mesmo. Está tudo reduzindo lá. E agora, eu não entendo isso. Daniela Fiscarelli, participações aí dos nossos companheiros telespectadores, não? Tem sim, uma pergunta do Manelão do Bitaru. Pois não. Manelão. Cassione, com essa prisão do Delcídio, foi citado o nome de 2 ministros, Dias Toffoli e Gilmar Mendes. Dias Toffoli. Se o nosso país fosse um lugar sério, esses 2 ministros não teriam que ser afastados em seus cargos para se ter maior transparência nas investigações? Não, não foram só os 2 que foram citados, né? Foram 4 ministros citados. O Zaquim, o Teórico. o Teori Zavascki, o Toffoli e o Gilmar. Mas você não pode, por uma citação de uma pessoa, dizer que os ministros praticaram ato de corrupção. Porque tem muita gente, eu conheço, e tem advogado que faz isso, que chega para o cliente e diz assim: não, deixa comigo, eu vou resolver seu caso, eu tenho muita intimidade com o ministro tal, eu já conversei com ele. Nunca conversou coisa nenhuma, nem tem intimidade nenhuma. Citar o nome de um ministro para dizer que vai tomar uma providência é muito fácil. Né? Precisa ver, na realidade, se ele falou realmente com o ministro. Se agora o Delcídio, na hora em que ele for prestar depoimento, ele chegar e disser: realmente eu falei com o Teori Zavascki, foi em tal lugar, tal dia, tal hora. Eu realmente falei com o ministro fulano de tal. Eu realmente falei com o vice-presidente Michel Temer. Se ele falar isso e disser dia, hora e local, ou quem estava com ele, ou qual foi o teor do assunto, claro que o cerco começa a fechar. A mera citação do nome pode ser, evidentemente, um tráfico de influência que o indivíduo está prometendo fazer e muitas vezes não tem condição de fazer. Eu acho que o Supremo julgou com o fígado. O pessoal se assustou com a citação dos nomes. Quem foi citado ficou desconfortável e quem não foi citado está esperando que a qualquer momento entre também na lista, no rol das citações. O que me deixa claro é o seguinte: eles não podem ser afastados pura e simplesmente porque foram citados. Mas na hora em que foram citados, tinham que se dar por impedidos. Porque na hora em que tem uma citação dizendo: falei com o ministro fulano de tal, e as coisas vão ficar resolvidas, esse ministro perdeu a condição de judicar naquele caso. O ministro tem que se dar por impedido. Não porque se considera culpado, mas porque é da regra do Código de Processo Penal. É da regra. Claro que se a moda pega e todo mundo resolve agora citar o nome dos ministros, evidentemente que não sobra um.
Fecha o STF. Então tem que tomar cuidado, mas tem que tomar cuidado não é só quando cita o nome do ministro, porque o ministro agora sentiu arder na pele o que é ser citado. Então quando citam o nome de um deputado, ou de um senador, ou de um ministro do Poder Executivo, e às vezes o sujeito não tem débito nenhum e foi citado só para que a delação premiada possa surtir resultado, por isso que eu sempre digo, tem que tomar muito cuidado com o delator. Que o delator, ele não apenas delata a verdade, como ele põe no bojo da delação muita mentira. E envolve pessoas que não têm nada a ver com isso. Se presta a ser instrumento de vingança. Faz fogo de encontro. E num país como o nosso, em que a ética anda abaixo do rodapé, num país como o nosso, em que todo mundo, na verdade, pensa em si e quer tirar o seu corpo da seringa, é evidente que você tem que tomar cuidado com o que cada um fala e cada um abre a boca. Né? O Banha, há pouco, citou o Spinoza, o velho Baruch Spinoza. Spinoza dizia assim, grande filósofo, ele dizia, se o homem tiver a mesma competência para ficar em silêncio que ele tem quando ele fala, o mundo seria melhor. Então, às vezes, a gente fala mais do que deve. Tem que ser competente, às vezes, calando a boca. Sem dúvida. Quer completar alguma coisa? Senão eu tenho um outro questionamento aqui, Cassione. Mas fala aí, fica à vontade. Não, graças a Deus, eu estou aqui vivo e escuto e aprendo bastante com as lições não só dos membros dessa bancada, mas principalmente com as colocações e pela cultura do Dr. Vicente Cassione. E eu faço até um trocadilho e confesso que tenho lido bastante, professor Cassione, até para acompanhar a sua linha de raciocínio. A gente vê que a Holanda, ela passou por vários conflitos, né? Por problemas de posicionamentos, até de liberdade de expressão, onde se cita aí Spinoza e Thomas Hobbes, que é a tese e a antítese. O senhor acha que essa tese e essa antítese hoje, se aplicarmos e se pudéssemos com uma varinha de condão trazer aqui de novo Spinoza e Hobbes para esse mundo atual, ou principalmente para o nosso país, conseguiríamos trazer ou deixar algum legado a essa a nossa sociedade? Porque um defende a soberania e a sobrevivência, o outro a liberdade de expressão. Dizia Hobbes que teria que vigiar até as igrejas e universidades, porque ali é um maná de pensamentos e de liberdade e uma multidão. Sim, como é que se faria hoje? O que acontece é que o Hobbes, na verdade, tinha uma linha de pensamento laica, enquanto que o Spinoza era religioso. Tanto que a principal obra dele é o Tratado de Teologia. Não é? Isso. O que nós precisamos hoje, menos, é de filósofos, até porque temos muitos. Basta ligar a Rede Globo de televisão, que tem de gente filosofando, desde a dupla sertaneja até o Chico Sá, são todos filósofos. Maitê Proença, o pessoal todo do Saia Justa, está cheio de gente filosofando. Hoje nós temos muitos filósofos. O que nós precisamos hoje, mais do que de filósofos, é de gente que pense, que já seria uma grande coisa. Se todo mundo pensasse com a própria cabeça, e fizesse o exercício de pensamento, já era uma grande coisa. A filosofia já é um refinamento do pensamento. E a gente não pode querer que nos tempos de hoje, da eletrônica, da televisão e dos lazeres que andam por aí, a gente possa querer que apareçam de novo os grandes pensadores. Mas eles deixaram as suas verdades prontas para reflexão. E o que eles escreveram, ninguém vai escrever de novo. Nada de novo. Não há nada de novo debaixo do sol. O problema é que muitos poucos leram o que eles disseram. E os que leram nem sempre aplicam. Filósofos, todos disseram a mesma coisa. Só que parecia que divergiam entre si. Se você espremer, todos os mais figadais divergentes na filosofia acabavam convergindo para a mesma direção.
com uma única só exceção, quando estava no campo da crença e da fé. Uns eram ateus, agnósticos e outros não eram. No resto, a filosofia é a linha do pensamento humano e do bom pensamento humano, que está disponível a qualquer um que tem cérebro. Basta ter cérebro. Agora, se não usar o cérebro e usar apenas o bíceps, aí não adianta nada. Vamos para o nosso intervalo. O Cassione citou uma IP Proense e todo mundo vai ficar ligado, né, no jogo do Botafogo nesse final de semana, porque ela garantiu que vai cumprir a promessa. Vai tirar a roupa do jogo para comemorar a volta do Botafogo à Série A do Brasileiro, hein? Se o Santos for campeão da Copa do Brasil, eu vou tirar a minha também. Ora, esse negócio de tirar a roupa, isso é um pretexto. Você não vai se comparar com a Maitê, né? Claro que não, mas eu estou dizendo que eu daria mais ibope. Eu daria mais ibope, sabe por quê? Porque as coisas que são mais antigas, no antiquário, eu daria ibope, tirando a roupa. Eu posso ser sincero com você? Fale. Não, vamos fazer um intervalo e o painel regional volta já. É instantes. Vamos sim. Voltamos, terceiro e último bloco aqui do painel regional, com o Banha, com o Heraldo, Cassione também conosco, Daniela atenta, agora com mais participações aí dos nossos também atentos, não é? Colaboradores, amigos, telespectadores aqui do painel regional. Antes da Dani, você me deixa só esclarecer para não ter mal entendido. Sim, sim. O que eu quis dizer e quero deixar bem claro é o seguinte: eu não aguento mais essa história de protestar nu. Eu não aguento mais, se ganhar o meu time eu fico nu. É isso que eu quero dizer. Eu acho que tem coisas que são pretextos. As pessoas querem aparecer e fazem para aparecer um pretexto. A Maitê quer torcer para o Botafogo, torça, mas ninguém tem obrigação, tá certo? De ficar agora entrando na dela. É isso que eu quero dizer. Dependendo de mim, vai ficar ela vendo a própria nudez no espelho. E é um pretexto mesmo. Pretexto. Vou ficar nu se o Botafogo voltar à Série A. Voltar. Estava na cara que o Botafogo ia voltar para a Série A. 4 voltam. Né? Ela não disse se o Botafogo for campeão, eu vou ficar nu novamente. Ela disse se o Botafogo voltar à Série A, eu ficarei nua. Né? Era óbvio que o Botafogo voltaria. Entre os 4 primeiros, o Botafogo, obviamente, ficaria. Né? Daniela, pois não. Pergunta do Anderson Gonçalves. O que vocês acham da criação de um novo partido, Partido da Mulher Brasileira? É de mais partidos que o Brasil precisa? Qual a opinião de vocês? Diga aí, Heraldo, você acha que precisamos de mais partidos? Eu acho que não, né? Eu acho que é bobagem isso, sabe? Por que Partido da Mulher? O universo não é formado pelo homem, pela mulher? Não. Separar, estigmatizar, não vejo sentido para a política ou em que possa engrandecer a política. Aí, quando se quer fazer as chapas, o Banha acompanha isso de perto há tantos e tantos anos, né? Para mulher conseguir tem vocação, mulheres candidatas, a mulher é uma briga, né? Que tem vocação política, que tem a participação na comunidade. Já está apoiando, né? Ela vai ter o seu voto, ela vai ser reconhecida pela sua comunidade, pelos seus eleitores. Porque um partido de mulheres apenas. Tem dúvida. Dani, pois não. Pergunta do Rodrigo do Guarujá. Cassione, transformando o crime de roubar dinheiro público em crime hediondo, diminuiriam os roubos e desvios de dinheiro público? Eu acho que sim, embora eu não acredite muito na eficácia da pena. Quando eu peguei pela primeira vez o Código Penal soviético, naquele tempo da União Soviética, os crimes são colocados no Código pela ordem de importância do bem que é protegido. Então, no capítulo primeiro da parte especial do Código Penal brasileiro, o primeiro crime, considerado, portanto, crime que fere o bem mais importante que é a vida, é o crime de homicídio. Artigo 121. Matar alguém. No Código Penal da União Soviética, os crimes mais graves, punidos com a pena de morte e a prisão perpétua, não eram os crimes contra a vida humana do indivíduo. Eram crimes contra o Estado. No regime da União Soviética, da linha dura da União Soviética, os crimes eram aqueles cometidos contra o Estado. E os mais graves eram os crimes cometidos pelos funcionários do Estado ou pelos chefes do poder, em vários escalões. Esses iam para a morte, condenados à morte. E é isso que eu acho que deveria ser feito no Brasil.
criar-se uma hierarquia de crimes contra o Estado, dando àqueles infratores, principalmente se exercem cargo ou função pública, são coisas diferentes, a pena mais grave que pudesse haver. Isso seria, sim, na minha opinião, algo produtivo. Você acha que se alguém criasse esse projeto de lei, o Congresso aprovaria? Não? Não, o Congresso não aprovaria e mais. O difícil não seria fazer tanto a lei. Isso até talvez fizessem. O difícil seria investigar, apurar, dar a sentença e punir os graúdos que cometessem esses crimes contra o Estado. Mas que pena que o senhor acredita que deveria ser aplicada em casos como esse? Primeiro, eu sou contra a fixação de um mínimo de pena. Já falei isso aqui. O nosso código, e não foi por falta de eu lutar muito, inclusive em congressos de direito, não tem sentido você estabelecer uma pena mínima no código. O crime tem que ter uma pena máxima, quando muito. Então, em vez de dizer pena, homicídio, reclusão de 6 a 20 anos, como diz a lei, tinha que dizer pena até 20 anos. Só que 20 anos para o homicídio, até como pena máxima, é muito. É pouco, aliás. Na Itália, a pena mínima de homicídio é 20 anos. Aqui no Brasil é a pena máxima. A pena mínima é 6 anos. Se estiverem em violenta emoção, pega 4, não pega um dia de cadeia. Se você for condenado por um homicídio simples, que a pena mínima são 6 anos, você cumpre 1 ano e está na rua. Então isso é brincadeira. Isso não é código penal. Isso é código de lazer. Código de recompensa. Código de impunidade. Muda o nome. É evidente. Eu acho que a pena tinha que ser, primeiro, não tem que ter pena limite de 30 anos, como a Constituição fixou. Por que limite de 30 anos? Eu acho que a prisão perpétua é uma pena absolutamente moral e é ética. Eu sou contra a pena de morte. Porque a pena de morte, se houver um erro judiciário, não tem conserto. E se houver pena de morte, acho que o Estado não tem condição moral de decretar a perda da vida de ninguém. O Estado não é Deus. Quando muito, se você quiser fazer uma analogia, o Estado costuma ser o Satã. Professor, Perto disso. professor, o senhor dizia aqui para nós, numa belíssima aula de direito penal, e quando comparou a lei de Talião, do olho, dente por dente, e também dizia a segunda fase, não me lembro qual o autor dessa ideia, mas que a pena teria que ser igual ou semelhante ou a proporção do delito cometido, e esse seria uma das formas mais justas. E o senhor disse aqui com isso toda estava clareza. previsto, isso que você está dizendo, que a pena tem que ser igual ao mal cometido, estava previsto no Código de Hammurabi dos babilônicos, estava previsto no Código de Manu e no Pentateuco. 3 legislações básicas da história antiga em que havia esse tipo de pena e que são penas absolutamente atuais e modernas. Muito bem. Daniela, tem mais participações com a gente? Tem sim, uma pergunta do Fernando Araújo. Existe como saber o que é pior nesse governo? A corrupção ou a incompetência? Alguma coisa se salva de todas as ações que este governo fez? Tá difícil, né? Como é o nome dele? Fernando Araújo. O Fernando, você esqueceu só uma coisa. É uma trilogia. Corrupção, incompetência e imbecilidade. É sempre, os 3 estão sempre juntos. E o improviso também, né? Mas a imbecilidade, quer dizer, a burrice, a imbecilidade, a ignorância, junto com a incompetência e junto com a corrupção, são o mal que fazem a desgraça de qualquer poder. O Banha foi feliz quando colocou aqui recentemente, né? O prato do dia, né? Esse governo que aí está, né? O que O problema é a inflação está pegando, vamos correr. de hoje. Amanhã é outro dia. Cada dia é um dia. Destruindo as contas públicas. Então, como é que vamos segurar? Nada. Mostra que não tem planejamento, incrível. Não tem esperança, não dá esperança, não fomenta nenhum tipo de atividade. E a gente vê esse Brasil hoje parado, estagnado, uma água parada, o cidadão não quer mais investir, de fora não investe. E enquanto não acabar, ou dar esse desfecho final, não acabar a vida da gente, mas dar esse desfecho final a quem vai estar o comando do país,
ou o interesse político de quem está de plantão, pode ser que qualquer mudança que seja feita hoje, possa ser que renasça uma esperança. Muito bem. Daniela, tem mais alguém conosco? Tem sim. A Edna da Aparecida pergunta: Banha, vocês citaram os milhares de desempregados da Uzi Minas. O que você acha dos 9 milhões de desempregados em todo o país? É um número assustador para um país dessa grandeza, dessa magnitude, principalmente que nós não temos muitas influências, ou seja, tudo que se planta dá no país. É o maior celeiro da agricultura. Nós temos aí banhado por mar. Nós temos tudo que há de bom nessa terra dada por Deus. A natureza já abençoou o nosso país. Mas, infelizmente, essas chagas, esses maltrapilhos e esses vermes que estão aí no comando de cada estado e principalmente do país, têm alijado em muito. Olha, é roubo que não acaba mais, Cassione. Desde 1500, o Santo do Pau Oco, até a presente data, como se rouba e não acaba esse dinheiro, hein, Cassione? Não, é uma verdade. Esses 9 milhões são um retrato, evidentemente, de um país que não tem espaço para a produção. Quando um país não tem espaço para a produção, para a produtividade, acaba sobrando gente sem função. Isso é uma verdade. Agora, há uma outra verdade. Nós não temos muita vocação para a produtividade e para a produção. Tirando aqueles que trabalham de sol a sol e que trabalham e trabalharam sempre, tem muito marmanjo que ainda é sustentado pelo pai e a mãe porque não quer pegar no batente. Se você for à praia de Copacabana agora, nesse horário que tiver sol, você vai ver a quantidade de gente que está ali tomando sol, jogando frescobol e outras coisas mais, e na praia de Santos a mesma coisa, e de muitos lugares. Então, o que eu digo é o seguinte: emprego, quando a gente não tem o emprego que a gente gostaria de ter, a gente procura o emprego que a gente possa conseguir no momento. Eu comecei a trabalhar com 14 anos de idade, no momento em que achei que estava difícil convencer meu pai a me dar uma mesada. Falei, espera um pouquinho, eu não vou ficar toda semana tendo que pedir para receber uma mesada. Eu vou buscar o meu. E de lá não parei mais. 14 anos eu tinha. Faz, portanto, quase 70 anos que 60, né? Quase 60. Quase 60 anos que eu trabalho. Não é? E acho que não me fez mal. Pelo contrário, claro. Não me atrofiou. Mas não pode trabalhar agora com essa idade, professor. Infelizmente, a gente vê Isso foi um atraso. Isso foi um verdadeiro atraso. Foi processado pela promotora, porque a criança tem que estudar, tem que brincar. Tem, sim. Mas olha, eu comecei também, Cassiane, com 12, 13 anos, e que hoje está sendo homenageada na Câmara Municipal de Santos, até pelo jornalista Douglas Gonçalves, o Círculo Amigo Menor Patrulheiro. Eu comecei na Guardinha, no campus. E eu também fui dessa opinião. Referência. Eu fui lá, comecei a dar os primeiros passos por lá e tive a primeira oportunidade da minha vida a ingressar no mercado de trabalho, estudando, porque se cobrava o estudo, não abandonei nunca o estudo, e ao mesmo tempo trabalhando e tendo ensinamentos naquela oportunidade profissionalizante. Só que tem hoje gente que recebe do pai a mensalidade para pagar a faculdade, passa o dia inteiro sem fazer coisa nenhuma, o pai dá o carro, o pai dá o dinheiro para pagar a faculdade e o sujeito nem na sala de aula entra. Fica no barzinho da esquina com um copinho de cerveja na mão, falando sobre os grandes problemas da humanidade. Então é duro você ver gente querendo trabalhar, não tendo espaço, e gente não querendo trabalhar. São os vagabundos de plantão, tá certo? Porque tem sempre algum trouxa que sustenta o cara que não quer trabalhar. Vamos então, aproveitando para fechar aqui mais um painel regional, né? Agradecendo sempre aqui ao vereador Banha, ao nosso Heraldo, Cassione e a Dani que está sempre conosco. A gente sempre junto de segunda a sexta, 1h30 da tarde. E a reprise do painel às 8 da noite também, sempre de segunda a sexta. Obrigado. Tchau.